Vamos ver o que Apocalipse 13 diz, verso 1. João que está contando o que ele viu, ele teve visões. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada ou ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666, 666. Deixa aberto aí, não feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor. Pedimos que Sua graça e misericórdia se manifestem nesse culto e nos ajudem a temer e tremer diante da Sua palavra. Senhor, estamos fartos desses cultos que só tem retórica e que o povo sai entediado, doido para coisas mais elevadas. Senhor, fala hoje. Há pecadores me ouvindo que estão com o pé no inferno, salva-os hoje. Há pessoas aqui indiferentes e frias, meu Deus, quebranta e mói esses corações. Há pessoas aqui que não compreendem a palavra, pois lhe parece ser muito difícil dar entendimento a elas. Há pessoas que, por mais que ouvem culto após culto, não conseguem manifestar o que ouvem em prática de vida. Mas hoje, Senhor, move, hoje, Senhor, envia graça e o Seu Espírito, Deus, para transformar, para salvar, para quebrantar e para mobilizar mentes e corações indiferentes à Tua palavra. Que Teu reino avance, que Tu receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho,
em nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Provavelmente hoje a gente vai passar um pouquinho do tempo, porque é ceia e o texto é muito complexo. Então eu gostaria de pedir a sua paciência. Queridos irmãos, nós estamos dando sequência na série de estudos em Apocalipse. E hoje nós chegamos no capítulo 13. Nós estamos diante do livro mais difícil da Bíblia. Apocalipse é o livro mais difícil. E se Apocalipse é o livro mais difícil, Apocalipse 13 é o capítulo mais difícil do livro mais difícil da Bíblia. Os comentaristas dizem, talvez seja o segundo mais difícil. Para mim, talvez o 17 é o mais difícil. Então, estamos estudando o livro mais difícil. E hoje nós vamos enfrentar o capítulo mais difícil de toda a Escritura. Quando nós abrimos esse livro, este aqui, a Bíblia, nós temos a capacidade, como nenhum outro povo na face da terra, de olharmos para o futuro e antecipá-lo, e sabermos os seus acontecimentos. Temos a capacidade de antevê-los. E quando falamos de Apocalipse, essa capacidade ainda é maior. E hoje nós faremos isso. E nesse 13º capítulo, os acontecimentos que aguardam esse mundo e aguardam a igreja são aterrorizantes. Eles ainda não começaram, mas nós vamos dar uma espiadinha lá no futuro, porque o Senhor deixou aqui para nós. Só eu e você temos a capacidade de levantar um pouquinho os pés e olhar na janela do futuro para saber o que nos espera. Esse é um dos capítulos mais intrigantes e assombrosos de toda a Escritura, sem sombra de dúvida. No que consiste o capítulo 13 de Apocalipse? Muitos dão ênfase na besta, no anticristo, no falso profeta. Sim, são personagens centrais do Apocalipse 13. Mas o tema central é a perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causado pelo anticristo. É isso que trata. A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causado pelo anticristo. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vistas. Em comparação com o anticristo, todos os outros homens maus na história parecerão crianças. Quando você pega Nabucodonosor, Nero César, Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, os piores homens que já existiram, eles parecerão crianças comparados ao anticristo. E vou dizer mais, esse texto, Apocalipse 13, talvez seja o texto mais atual para a igreja hoje. Talvez seja o texto mais atual e o que esteja sendo construído nesse exato momento. Queridos irmãos, está sendo montado um cenário mundial a fim de hostilizar a igreja, de perseguir ela. Esse capítulo supracitado em pauta aqui é o capítulo da vez, é o capítulo do momento. No tempo do anticristo, a igreja visível praticamente desaparecerá como organização, e tal como em outros tempos da história, em períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Ela sobreviverá de forma oculta, escondida. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos, para que se preparem para as perseguições, para a injustiça e para o martírio. Então você que está sentado aqui, que está me vendo,
que leva a vida cristã na barriga, que só vem de vez em quando na igreja, se você não amarrar as calças, como diz o meu colega Fausto Gianecchini, jogador da seleção brasileira de basquete, você sucumbirá diante das adversidades, dos desafios que a igreja vai enfrentar. Esse capítulo é convocação para nos preparar, pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum àqueles que preservarem o seu testemunho de Jesus. Apocalipse 13 é um chamado pais para treinar os filhos para a perseguição. É um chamado maridos para treinar as esposas para a perseguição. É um chamado chefes de lares para treinarem a família. E se nós continuarmos, essa igreja brasileira gorda, sofisticada, moderna, mundana, nós não resistiremos, porque só esse aperitivo que nós estamos tendo aí, dessa coisinha light, que os novos governos e a grande mídia está promovendo, já abala crentes, quanto mais quando vir a grande perseguição. Preparem-se, pais, treine seus filhos, fale para os seus filhos, vocês podem ser mortos por Cristo, vocês podem ser separados das suas mães e nunca mais verem elas, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi, com 14 anos na Babilônia, e lá deram testemunho, estavam prontos para ir para a fornalha e não negaram o Senhor, porque foram treinados para o Pai a morrer por Yahvé e não negarem a fé. Não foram criados com minigames, celulares e Xbox e Playstations, foram criados nos joelhos, foram criados com o Pai dizendo não. Não foram mimados, não foram. Treine seus filhos para isso. Treine seus filhos para isso. Não dê tudo que eles querem. Diga que tem algo além dessa vida. Diga que a esperança deles está nos céus. Diga para eles que fé em Cristo não é escolinha kids. Fé em Cristo compreende morte, perseguição, perda dos direitos. Vai ver o documentário do Richard Humbert, Torturados por Amor a Cristo. Leia esse livro mudou a minha vida, Torturados por Amor a Cristo, onde o filho de um cristão é pego, e ele tem que contar onde estão os outros cristãos, e onde está vindo o carregamento de Bíblias, que está entrando na cortina de ferro. Então eles amarram o filho com as mãos para cima, e com a arma apontada, o menino de 14 anos, e fala para o pai, diga onde está o endereço dos outros pastores e das Bíblias, senão eu mato o seu filho. E a hora que o pai vai contar, o filho amarrado diz, pai, não conte, eu prefiro morrer do que ter um pai covarde. Sabe o que acontece? O filho morre. Isso é treinar filhos. Não é chácara e McDonald's, não é essa cirandinha não. Porque isso está para acontecer. O Estado já quer nossos filhos, você sabe disso. As escolas querem nossos filhos, os professores já querem nossos filhos, os pedófilos querem nossos filhos, o sistema quer nossos filhos, e se tiverem pais nacas em casa, eles vão levar. Se tiver essas mães que não sabem nada de Deus e de Bíblia, eles vão levar. Se você olhar os evangelhos e as cartas, nunca vi Jesus e Paulo falar que igreja é clínica da alma, igreja é a casa. Quando ele se refere à igreja, eles falam batalha, combate, soldado, guerra. Só usa termos militares para se referir à igreja. É isso que nós devemos pensar, somos soldados, estamos em franca batalha, em guerra pelas almas dos nossos filhos, guerra pelas nossas próprias almas, guerra contra as potestades do ar. Tem que viver em guerra, meu irmão. O Senhor não chamou nós para descansar em Sião, para chupar picolé em Sião, não. É para guerrear em Sião. Ensine seus filhos, ensine sua mulher. Quando sua mulher fica choramingando por causa de cartão de crédito para comprar um vestido de R$2.000, fale para ela, acorda mulher, sua alma está em jogo. Quando seus filhos ficam com coisinha afiada, ensine para eles. Quando o seu marido, que é um irresponsável, um omisso, um incompetente, abandonar a casa, chama ele num canto e diz assim, você vai servir nós ou não?
Você vai dar sua vida por nós, vai continuar aí nessa vida. É sério, igreja. Esse dia está chegando. Como entendemos o capítulo 13 de Apocalipse? Como entendemos esse capítulo? Para entendermos melhor o 13, nós temos que entender os acontecimentos do 12. O que é que acontece no 12? Olha para mim. João tem uma visão de uma mulher linda, vestida com o sol, com a coroa de 12 estrelas e com os sapatos como a lua. João está olhando, de repente ele vê um dragão de 10 cabeças, de 10 chifres e 7 cabeças, que para na frente da mulher. A mulher está grávida, e ele quer devorar o menino. A mulher é Israel, o menino é Cristo. Então começa a grande batalha, desde Gênesis 3, da descendência de Eva, o dragão tentando impedir que o Messias nasça. O que é que acontece? Ele falha em destruir o filho da mulher, Cristo, porque ele nasce, morre na cruz, ressuscita e vai aos céus. Ele falha em destruir a mãe do menino, a nação de Israel. Ele não consegue aniquilar. Ele tem sucessivas falhas. Cristo então vence ele na cruz e tira dele o quê? O direito de acusar a igreja, porque o dragão tinha acesso ao céu, e ele acusava os santos diante de Deus. Foi o que ele fez com Jó. Chegou até Deus e disse: ele te serve em vão, porque você cerca de bênçãos. Agora o dragão não pode mais exigir a condenação dos filhos de Deus, porque Cristo morreu na cruz e pagou a dívida do seu povo. Então o dragão não pode mais ir no céu e diante de Deus acusar o seu povo, porque a acusação foi tirada, a dívida foi paga com a morte, ressurreição e subida. Nesse sentido, o dragão e seus demônios não podiam ficar mais no céu, e assim foram lançados aqui para a terra. Apocalipse 12, 12. Ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera. O diabo então é banido dos céus, e é lançado aqui na terra. E o versículo que faz transição com o 17, com o capítulo 13, é o 12, 17, veja, Apocalipse 12, verso 17, olha o que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora 18, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só, frustrada em suas sucessivas tentativas de destruir a mulher, de destruir o filho da mulher, o dragão é tomado de intensa ira, de uma insana ira, porque a primeira tentativa, destruir o filho, Jesus, não consegue. Destruir a mulher do filho, Israel, não consegue. Ele é banido dos céus, ele está cheio de ira, e ele desce aqui na terra. O que acontece? Só lhe resta então, segundo o verso 17, perseguir a descendência da mulher. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da descendência. Quem são esses? Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é que tem o testemunho de Jesus? A igreja. Falhando em destruir Israel, falhando em destruir o Filho de Deus, Jesus, só lhe resta a terceira opção: perseguir a igreja. Eu e você. Atacar a igreja, destruir a igreja. E para fazer isso, o dragão chama 2 aliados, um do mar e outro da terra. Então aqui nós temos a trindade satânica. Não tem a trindade divina? Pai, Filho e Espírito. A trindade satânica: o dragão, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Essa trindade vai se ocupar agora de perseguir os descendentes da mulher. Quem é a transição de Israel? Quem que passou o bastão? Israel passou o bastão para quem? A igreja do Novo Testamento. Agora o verso 18 diz que o quê? Que o dragão está na terra, ele foi lançado para cá, ele está com os pés na areia do mar, e da areia do mar, ele vai chamar o primeiro dos seus 2 aliados.
Então começamos o capítulo 13, entendeu? Não sobrando opção para ele, só lhe resta perseguir o que sobrou, a igreja. Para isso, ele convoca 2 aliados, uma besta que sai do mar e outra besta que sai da terra. Vamos começar então no verso 1, Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, ou 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então João vê, olha que coisa interessante, João vê do mar emergir, sair do mar, uma besta. A palavra grega que é therion, que quer dizer um monstro, uma criatura. Ele emerge, ele levanta do mar. O que quer dizer mar? Aqui a própria Apocalipse 17:15 diz: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Essa besta vem das nações, vem da união do que há de pior das nações. Essa besta, que quer dizer monstro, porque João usa a palavra therion, quer dizer fera, monstro, ou um animal monstruoso, é para mostrar a qualidade do animal. Ele é mau, é um assassino, é perverso. E ele tinha 10 chifres, 7 cabeças e diademas. É a mesma descrição do 12. Quando a mulher está grávida, vem um dragão. Que jeito que é o dragão? Tem 7 cabeças, 10 chifres e diademas. Fala do quê? Do poder. E as cabeças, potencialização de governos. É uma besta poderosa, que vem das confederações, da união dos governos, da potencialização dos governos. As 7 cabeças formam uma frente unida contra o povo de Deus, e eles atacam, combinando os poderes, os 10 chifres. Essa é a ideia. Ela sai das federações, e a Bíblia diz que ela tem diademas e nome de blasfêmias. O que é isso? Blasfemar é ultrajar, injuriar a Deus. Blasfemar é desprezar a Deus. Essa besta poderosa, que sai das nações, da unificação das nações, é uma besta anti-Deus, que blasfema Deus, que odeia Deus, que quer se colocar no lugar de Deus. Nos dias de João, César era reverenciado como Dominus et Deus, Senhor e Deus. César era Senhor Deus, que era uma blasfêmia. Outros governos propagaram seus ensinos também blasfemos, anticristãos, como por exemplo a Revolução Francesa. Havia um slogan: ni Deus ni maitre, nem Deus nem mestre. Então essa besta, ou esse sistema, também terá um slogan que ofende, que blasfema, que ultraja Deus. Notem, João está descrevendo só a cabeça. O monstro está saindo do mar, ele só viu a cabeça, e você vai entender com mais precisão. Agora João começa a ver o restante da besta, o corpo. Veja o verso 2: a besta que viera semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora ele começa a ver o corpo da besta. Parece que o corpo era igual de um leopardo, pés eram de urso, a boca como de um leão. Imagina que figura monstruosa: corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, 7 cabeças, 10 chifres, coroas, diademas. Mas o Apocalipse não é literal. Quem é crente há mais de 30 anos morreu de medo desses capítulos aqui. Isso aqui é simbólico. Qual é a chave para interpretar isso aqui? Eu já falei, a chave hermenêutica do Apocalipse é o Antigo Testamento. Essas figuras já apareceram, e a chave para interpretar Apocalipse 13 está em Daniel 7.
Daniel, olhe para mim, no seu tempo tem praticamente a mesma visão de João. Olha só, eu vou ler. Daniel 7, ele está vendo uma visão, do verso 2 em diante, Daniel 7, 2. Falou Daniel e disse, escute, eu estava olhando durante a minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o mesmo mar de Apocalipse 13, não foi do mar que João viu a besta? Aí o que Daniel vê? 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar, a mesma cena da besta, subia do mar. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Verso 5, continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante ao urso, que se levantou com os seus asas da boca. Verso 6, depois disso, continuei olhando e eis outro semelhante a um leopardo. Agora o 7, depois disso, continuava olhando as minhas visões, eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os outros animais que apareciam diante dele, e tinha 10 chifres, olha só, aqui Daniel apresenta a visão de 3 animais separados, ele vê um leopardo, ele vê um leão, ele vê um urso, e depois ele vê um quarto, um animal diferente, mais feroz e mais poderoso. O que Daniel está vendo? O primeiro animal que ele vê é o leão. Ele está vendo um império, é o império babilônico, cujo líder era Nabucodonosor. O segundo animal era um urso, é o império que se estabeleceu depois, o greco-macedônio. O terceiro animal que ele vê, o segundo animal que ele vê é o Medo-Persa, que é a figura do urso. O terceiro animal, o leopardo, é o greco-macedônio. Por que eles são comparados a animais e todos predadores? Pelo poder destruidor que Nabucodonosor e a Babilônia tinha, pelo poder assassino e distribuidor do Medo-Persa, pelo poder destruidor totalitário do greco-macedônio com Alexandre o Grande. E o quarto animal, o mais terrível, com dentes de ferro, é o mais poderoso e maligno que já teve, que Daniel está vendo, é o Império Romano. Agora na visão de João, então Daniel vê 4 animais, e João vê um com traços dos 4, João vê 4 em 1, Daniel vê reinos e impérios na história, na figura de cada animal, mas João vê um animal com traços de todos os outros 4, o que é isso? É como se João estivesse dizendo, a besta que sai do mar, é a união, ou é a conjunção de todos estes impérios, o greco-macedônio, o babilônico, o medo-persa e o romano, unificados em um só, significando que o poder, o domínio, o terror, é como se fosse a soma dos 4 em um único. A besta que vai ajudar o dragão, é o primeiro aliado, ajudar o dragão a perseguir a igreja, é um sistema político e militar, são os reinos desse mundo, que vão convergir em um só reino, e quem está por trás desse reino? O dragão, Satanás. Quem perseguiu a igreja no período babilônico? A Babilônia, com a deportação. Quem era o líder? Nabucodonosor. Quem perseguiu a igreja depois? Com o Medo-Persa entrou no poder? O Medo-Persa. Depois o greco-macedônio. Depois o romano. Agora no fim, vai ser a união de todas as nações, convergindo em um governo mundial, um sistema de governo mundial. Satanás vai usar o último império
o último governo, o último sistema, não é um bicho que vai sair comendo gente na rua. É como o Império Romano massacrou, perseguiu a igreja com seu sistema. Essa última besta é um outro império. E quem está por trás dessa besta? Veja o verso 2. O fim dele. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem vai estar por trás desse império, desse sistema? O dragão, Satanás, o diabo. E qual é a forma do dragão combater a igreja? Através da primeira besta? Perseguição, martírio, como ela fez no primeiro século. Qual era? Porque a história se repete. Qual era a besta do primeiro século? O Império Romano. Quem estava por trás do Império Romano quando massacrava os cristãos? O dragão. E qual era a forma que o dragão usava essa besta para perseguir? Execução, tirania, perseguição, martírio. Esse mundo faz isso, o sistema político e militar, dirigido pelo diabo, sanciona leis para que persiga a igreja, tire os direitos da igreja, massacre a igreja. O diabo usa esse sistema, essa forma de governo, esses impérios para tirar o espaço da igreja, calar a voz da igreja, tirar os direitos da igreja e tirar até a vida da igreja. Essa é a primeira maneira do dragão agir. Você não está vendo isso? Os desfiles nas escolas de samba, as ideologias, os tipos de leis, os tipos de sistema, a cultura, a indústria cinematográfica, tudo que é feito, a máquina, é feita para quê? Esmagar a igreja. Agora, entra em cena, a besta é um sistema, mas todo sistema, todo império, todo governo, precisa de uma cabeça. Nós vemos o sistema, agora entra em cena a cabeça do sistema, o anticristo, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha só, João fala aqui na parte A, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui nós vamos aprender que há uma distinção entre o sistema e o cabeça do sistema. O cabeça do sistema é o anticristo. Veja nos primeiros séculos, o sistema, Babilônia. A cabeça do sistema, Nabucodonosor. O sistema, o Império Greco-Macedônio. A cabeça do sistema é Alexandre o Grande. O sistema, a besta que sai do mar. O cabeça do sistema, o anticristo. Nos primeiros séculos, a besta era o primeiro século, a besta era o Império Romano, que perseguia os cristãos. E Nero era a cabeça do sistema. Essa cabeça deve ser vista, essa ferida de morte, deve ser vista como anticristo. Ele ainda não apareceu. Muitos protótipos do anticristo já tiveram. Antíoco Epifânio, na época intertestamentária dos Macabeus, Seleucidas e os Ptolomeus. Nero foi a cabeça, o anticristo da época de Roma. Flávio Titus Domiciano, substituto do Nero. Mas esta besta que João está vendo, essa cabeça, é o anticristo escatológico, é o chefão, é o último, é a grande besta, o grande anticristo que virá, é o que João está vendo, a cabeça do sistema ferida, é o líder, é um líder mundial, é um líder militar
político com poderes mundiais. Paulo menciona o anticristo escatológico, que João está vendo aqui, em 2 Tessalonicenses 2:3, diz assim, ó, escute, ninguém de nenhum modo vos engane, pois o fim não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse? Vamos ver os traços. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Paulo está falando que o fim dos tempos não acontecerá sem que haja um advento, a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. É uma profecia para o anticristo. O anticristo. Paulo diz que para Cristo voltar, ele precisa aparecer. Ele é a cabeça ferida da besta que foi curada. O sistema já opera, porque no verso 7 do mesmo Tessalonicenses diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo. O que ele está querendo dizer aqui? O mistério da iniquidade, o espírito do anticristo já opera em partidos políticos, em universidades, em canais de comunicações, as ideias, o espírito, mas o espírito ainda não encarnou, e tem algo que o detém, que não deixou ele ainda se encarnar, ele aparecer, tem algo que o detém. Quando esse algo que o detém for tirado, então surge o anticristo. E o que o detém? Alguns dizem, é a igreja. O anticristo não vem enquanto a igreja não for arrebatada. Quando ela for arrebatada, o anticristo vem. Não, não é. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sai, é ele que detém o anticristo. Impossível, o Espírito Santo é onipresente, ele estará sempre. O que é o que detém? Qual é a barreira que, se for tirada, o anticristo aparece? O Evangelho, a pregação do Evangelho. Mateus 24:14. Então esse Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Enquanto o último eleito não for alcançado, o anticristo não vai aparecer. Quando o Evangelho for expandido por toda a terra, e o último salvo se converter, então a barreira, o bloqueio que Deus mesmo colocou é tirado, e o anticristo aparece. Agora notem, o anticristo é um falsário, mentiroso, ele copia tudo de Cristo, e aqui ele faz uma paródia de Cristo. Veja só o verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas olha só, mas essa ferida mortal foi curada. O que é isso aqui? Ele está dizendo que essa cabeça, uma das cabeças da besta, é ferida de morte, mas volta viva à vida. O anticristo vai imitar a Jesus, vai simular uma falsa morte e uma falsa ressurreição. É o que aconteceu no primeiro século, quando Domiciano entra no poder. Nero é morto, que era considerado o anticristo, e vem Domiciano, igualzinho e pior que Nero, a ponto de o povo dizer, esse é Nero redivivo. É o Nero, Domiciano é o Nero ressuscitado. Portanto, o anticristo simulará um milagre de morte e ressurreição, para que obtenha adoração global. Veja o verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar com ela? O verso 3 diz, depois que a ferida mortal foi curada, olha lá, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O anticristo protagonizará um milagre, que aumentará o seu prestígio, e as pessoas ao ver esse prodígio, milagre talvez, simulando a morte, uma ressurreição, se maravilharão, e seguirão a besta, o anticristo. Agora notem,
Veja a fonte do poder, tudo ele imita. A fonte do poder da besta, a fonte do poder de Jesus era o Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou pelo Espírito Santo. Agora olha a fonte de poder do anticristo. Verso 4, e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Quem deu autoridade à besta? O dragão. De modo que enquanto Cristo veio no poder do Espírito Santo, o anticristo vem no poder de Satanás. Enquanto Cristo ressuscitou no poder do Espírito Santo, o anticristo ressuscitará no poder do diabo, no poder de Satanás. Deu o dragão, força a ele. E agora, nesse momento, Satanás vai conseguir o que há milênios ele estava tentando. Ele será adorado. Veja o verso 4 novamente. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta. O texto diz: quem foi adorado primeiro aí? A besta ou o dragão? Quem? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Através do anticristo, Satanás vai conseguir o que ele tanto almejava: será adorado por toda a terra. O texto diz: e adoraram o dragão. O diabo será adorado nesse tempo deliberadamente. O anticristo promoverá um culto no qual ele mesmo será adorado. Este culto será tão maligno, intenso, feito com tanto zelo por tantas pessoas, que fará com que o comunismo pareça santo. Nesse tempo, meus irmãos, a maldade e depravação do homem chegarão a um nível tão alto que eles adorarão o diabo descaradamente, deliberadamente. No final, Deus vai soltar as rédeas e deixar os homens chegarem nas suas últimas consequências, e depois enviará o seu juízo e destruirá. O anticristo está possesso pelo dragão. O dragão está sendo adorado através do anticristo. Agora, em que período isso acontece? Quando é que isso aqui acontece? Ascensão da besta, o sistema. Aparição da cabeça da besta, o anticristo. Em um período que Daniel profetizou, Cristo profetizou, Paulo profetizou e o próprio João. Quando ele aparece? Num período chamado Grande Tribulação, verso 5. Vamos ver. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O que acontece aqui? Agora a besta encarna a pessoa do anticristo, e olha que interessante, foi-lhe dada, ele recebe autoridade para agir. Só que sabe, o Leandro Zanelli, de quem que ele recebe a autoridade? De quem? Que o anticristo recebe a autoridade de Deus. Poder ele recebe do dragão, de Satanás. Mas a autoridade para agir, ele recebe de Deus. Autoridade que é permissão. Foi permitido que ele se erguesse, permitido que ele governasse, foi permitido que ele atuasse. Permissão para agir. Quanto tempo? O texto diz 42 meses. O que quer dizer isso? 1260 dias, 3 anos e meio, ou 3 dias e meio. 3 e meio é metade do que? 7. 7 fala das 70 semanas de Daniel. A última semana, 70ª, será dividida na metade. Primeira semana, destinada à igreja, ao milênio, à pregação do evangelho. É agora, estamos vivendo ela agora. Primeira metade. Cessa a primeira metade, entramos no fim do fim do fim. A última metade da última semana. Destinada a quem? Ao anticristo. É aí que ele aparece. O anticristo escatológico.
num período que a Bíblia chama a grande tribulação. Mas peraí, pastor, se a primeira metade da primeira semana está hoje, ela começou com a vinda de Cristo, vai 2000 anos, nós vamos ter 2000 anos do reinado do anticristo. Não, nós não aguentaríamos. O que Jesus diz? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, para mostrar o que vai ser a grande tribulação. Eu não estou falando de Hitler que matou 6 milhões de judeus, eu não estou falando de Mussolini, estou falando de algo tão terrível, que o Senhor por misericórdia encurtou os tempos, porque a Bíblia diz que senão nem os eleitos se salvariam. Então essa última metade da última semana vai ser encurtada, e é nesse período que o anticristo tem autoridade para quê? Que é dado a ele o direito de quê? Verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nesse período da última metade, vai ser dada autoridade, direito, poder, domínio para o anticristo. Fazer o quê? Abrir a boca em blasfêmias contra Deus. Seu único propósito de existência está em oposição a Deus e a Cristo. A besta vai negar que Deus e o seu Filho têm algo a dizer para o mundo. Eles vão banir o cristianismo do mundo. A Bíblia não será permitida e não será um livro relevante. A palavra de Deus escrita não vai ser distribuída e nem vai ser digna de ser ouvida, não vai ter crédito. Os mandamentos de Deus nesse tempo não serão observados e não servirão de regras úteis para a sociedade. Ele blasfemará abertamente o nome de Deus, blasfemará abertamente a palavra de Deus, blasfemará abertamente o Filho de Deus, blasfemará abertamente o povo de Deus. Essa é a finalidade dele. Que mais a grande tribulação reserva? É o tempo da perseguição da igreja. Olha que frase, eu queria ver como que os pré-tribulacionistas veem isso aqui, como os dispensacionalistas veem esse texto. A igreja não passa pela grande tribulação, não passa. Jesus volta antes da grande tribulação, arrebata a igreja de forma invisível. Depois que passar a tribulação, Jesus volta no final. A volta de Jesus, o arrebatamento, é um ato único, não tem duas vindas, é uma só, e ela ocorre depois da grande tribulação. Então a igreja passa pela grande tribulação, e no final da grande tribulação, Jesus volta e acontece o arrebatamento na mesma hora, pós-tribulação. Veja o que o anticristo vai fazer nesse período. O verso 5, isso? Não, o verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua e nação. Neste período a igreja estará aqui, e ela passará pela grande tribulação. Olha, o Senhor vai dar autoridade para o anticristo perseguir a igreja. O texto diz que perseguiu, pelejou contra o santo e os venceu. Ela sofrerá a perseguição mais forte já vista nessa terra. Ela sofrerá, ela perderá seus direitos, e ela sofrerá martírio. Por que ela será perseguida na grande tribulação? Porque no primeiro anticristo, com a primeira besta, o Império Romano, foi iniciado o culto ao imperador. Domiciano arrogou o título de Senhor e Deus, e ele tinha que ser adorado como Deus. Quem o negava era morto, perseguido, preso, perdia os direitos. O anticristo vai promover um culto a si mesmo, e quem o negar vai sofrer perseguição e martírio. Quem vai negar ele? A igreja que aqui estará,
Por isso ela será esmagada, pisada, será tirada seus direitos. Essa é a grande tribulação. A palavra tribulação quer dizer provação. Deus não prova o ímpio, a sociedade. Deus prova, testa a sua igreja. Então a grande tribulação foi preparada para a igreja, na última metade da última semana. Agora olha só, olha o contraste. Enquanto na última metade, na última semana, anticristo no poder, no trono, com o poder do dragão, igreja martirizada. Enquanto a igreja martirizada e perseguida, o mundo ímpio todo presta adoração e louvor à besta. Veja o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que vai acontecer, irmão? Um reconhecimento global da autoridade, daquela cabeça da besta, que é o anticristo. E quem são os que adoram a besta no verso 8? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Todos os ímpios, toda falsa religião, todos os falsos crentes, toda religião pagã. Porque olha o que diz: adorarão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O que isso aqui mostra? Também que os santos, os salvos, os eleitos, nenhum deles adorarão a besta, pois tem os seus nomes escritos no livro da vida. Nenhum deles receberá a marca na mão ou na fronte, nenhum deles. Só vai adorar a besta quem não tem o nome escrito no livro da vida. Tem algumas notícias. Se tem alguém sentado aqui e não tem o nome escrito no livro da vida, estou te vendo aqui, ó. Vai adorar a besta. Nenhum salvo receberá a marca da besta, nenhum salvo adorará a besta. Nesse tempo, presta atenção, os santos provarão que não adoram a besta, nem possuem a sua marca. Como eles provarão? Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, você vai entender. Quem estiver destinado à prisão, seja preso. Quem estiver destinado a morrer à espada, morra à espada. Quando vier esse tempo, o Senhor está dizendo: não resistam. Vão te prender, Vitor, porque você é crente? Seja preso e não negue o nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Aqui é a prova que nós somos santos. Vão tirar todos os seus bens, Rafael. Seus bens vão ficar só se você dizer assim: eu nego a Cristo. Porque se você confessa, te tiram tudo. E o Senhor está dizendo: deixa tirar. Esse regime que entrou no poder vai prender todos que professaram o nome de Deus publicamente. Então ele está dizendo: sejam presos, não resistam. Ah, mas por causa da minha fé eu estou no corredor da morte. Seja morto. Testemunho de Cristo, não negue. É isso que ele está dizendo. Portanto, o testemunho cristão provará que somos do Senhor. Entretanto, Danilo, sabe o que vai acontecer? Muitos negarão a sua fé nesse dia. Muitos tremerão na base e não terão coragem de confessar Jesus quando olharem para a guilhotina, a forca, a cadeira elétrica. Mas o Senhor está dizendo: se por causa da fé te prenderem, vá preso. Se por causa da fé te matarem, morra. Aqui está a perseverança, é um teste de paciência. Não revidem, não promovam rebelião. Agora, para piorar,
Em seu objetivo de atacar a igreja, o dragão agora vai convocar o seu segundo aliado, a besta que sai da terra. Vamos ver, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer da terra diante dos homens. Agora a trindade satânica está completa: o dragão, a besta do mar, a besta da terra. A primeira besta surge do mar, poder político e militar, sistema, império, governo, confederações, nações. A segunda besta, como é que eu identifico ela? Ela tem 2 chifres, os 10 parece de um monstro, os 2 é 2 de cordeiro, 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Poder religioso é o falso profeta. Primeira besta, poder político e militar. Segunda besta, poder religioso, Roma papal, o islamismo, a falsa igreja contemporânea. Para combater a igreja, o Wellington, ele vai usar primeiro perseguição, martírio, dor, perda dos direitos, e segundo, falsa igreja, falsa doutrina. Ele vai tentar perverter a doutrina, corromper a doutrina, vai tentar fazer a igreja crer em heresias, ele vai fazer a igreja se apostatar, ele vai tirar a verdade da igreja. Então ele vai entrar no campo teológico, no campo religioso, porque olha só, parece um cordeiro. O que é isso, essa segunda besta? Parece cristão, parece Cristo, é doce, tem templo, tem inário, tem músico, tem pastor, parece cordeiro, mas fala como dragão. A doutrina venenosa, a doutrina heresia. Só sei lá no Brás, em São Paulo, está cheio de cordeiros que falam como dragões, falam heresias. Mormons, Ordem Rosa Cruz, Testemunho de Jeová, seitas neopentecostais da teologia da prosperidade, cordeiros que falam como dragões, que estão levando milhões para o inferno. Isso aqui que ele está vendo. Por que a segunda besta não vem do mar, mas ela emerge da terra? Da terra é um contraste com o céu, Juliano. Essa besta não tem nada de céu, essa besta tem da terra. O que quer dizer que ela vem da terra? Ela se opõe em rebelião direta a tudo que vem do céu. É o falso profeta, e ele está a serviço do anticristo. Então, por que da terra? Ele personifica filosofias seculares, ideologias seculares, teorias mundanas, ele absorve tudo que é mundo. Você viu o que esse último Papa tem falado? Nunca vi um Papa com agenda tão anti-Deus quanto este. Para você ter uma ideia, ele está causando revolta nos católicos. E outra que coisa tremenda, o sobrenatural estará disponível para o uso da segunda besta. Veja o verso 14, 13 e 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa do quê? Dos sinais que ele é dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem da besta. Melhor, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais, até aí. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Presta atenção, essa segunda besta é a falsa religião, que ludibriará o mundo. Essa segunda besta vai fazer a primeira a ser adorada. A falsa religião vai contar com poderes sobrenaturais, ela realiza milagres para enganar.
Essa segunda besta vai fazer todos adorar a primeira, de modo, pelos sinais que ela vai fazer, de modo que estenderá a mão para o céu, e fogo do céu descerá. O que é isso? Essas religiões, essas seitas, esses profetas, eles operam milagres, que impressionam gente incauta, inculta e ignorante, curas miraculosas, prodígios, ressurreições, caroços, mas esse poder não vem de Deus, vem do dragão, para que confundam e adorem a primeira besta, o sistema e o anticristo. Você quer aprender isso no primeiro século? A segunda besta, poder religioso, falso profeta, o Papa. A primeira besta, poder político e militar, Nero, César. Através de sinais, fazia o outro ser adorado. E Paulo fala isso, olha que tremendo. Ora, o aparecimento do iníquo, aparecimento do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Como ele vai aparecer? Com todo o poder, e sinais, e prodígios. Agora eu adendo, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Esse texto mostra a fonte e o poder do anticristo, esse cuja vinda é segundo a eficácia, o poder de Satanás. Por isso que vocês que ficam vendo esses programas, olha lá o milagre do missionário com lenço, olha lá, curou, saltou, vomitou caroço, pois está dizendo que o profeta, a segunda besta, faz fogo descer do céu. Mas para que é o fogo? Olha lá, para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. É para enganar. Tá, então como é que eu sei que é de Deus ou não? Como é que eu sei, Alexandre, do Banco Itaú, que está lá faz 40 anos? É pelos milagres? Ô Galiano, tem pele de cordeiro, faz milagre de cordeiro, mas quando fala é dragão. Não é pelo milagre, é pela doutrina, é pela pregação, é o que prega, é o que crê, que valida se é de Deus ou não. Pode chover milagre, igual Lutero falou, pode chover milagre, eu quero saber o que ensina no púlpito no domingo. Fazia milagre igual de cordeiro, vestia igual cordeiro, falava, glória igual cordeiro. Aí quando pregava, falso, herético, mentiroso. Agora vai ter um negócio aqui que é cabuloso, desculpe o termo, porque de vez em quando eu volto minhas épocas. Cabuloso. Essa besta vai ordenar que se crie uma imagem dela, e vai ordenar que essa imagem seja adorada. Mas o pior não é isso aí não, Ângela. Ele vai dar fôlego à imagem, a imagem vai falar, e vai fazer com que morram todos quantos não adorarem a minha imagem. Olha que coisa cabulosa, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, porque não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem. Uau, esse é um texto muito difícil. Então imagina, o anticristo sobe no poder, ele ordena que seja feita uma imagem, e essa imagem tem que ser adorada, ela vai ser colocada em vários pontos estratégicos do mundo inteiro, para ser cultuada, e a imagem vai falar, e vai matar quem não adorava. Mas vamos levar em conta que o Apocalipse é simbólico, então que tem 4 formas de interpretar isso aqui. Primeiro, ele pode estar falando de um símbolo. Todos esses governos totalitários têm símbolos, insígnias. Por exemplo, no Terceiro Reich alemão, no nazismo, havia suástica, e a suástica era colocada em todos os lugares, ela era objeto de veneração e adoração. Onde havia um ajuntamento nazista, estava suástica. Pode ser que o anticristo adote um símbolo e coloque em locais de cultos para ser adorado, pode ser, né? O símbolo. Ou pode ser uma estátua. Nabucodonosor, o anticristo da época, a besta da época,
a Babilônia. Colocou uma estátua enorme na praça e todos tinham que passar o som da orquestra, ajoelhar e adorar. E quem não ajoelhasse era jogado na fornalha. Ou pode ser o quê? Um culto público, onde uma imagem do anticristo vai ser colocada em cada cidade. E no local apropriado, toda a cidade tem que comparecer para adorar aquela imagem. E se não adorar, vão ter guardas prontos para matarem quem se recusar a adorar. E a quarta, eu não sei. O anticristo vai ter poder, pode ser que haja algo sobrenatural, e ele dê poderes para uma imagem, para algo que consiga matar quem não adorar. Mas a ideia é que haverá um símbolo de governo, estátua, insígnia, não sei, e um local onde o mundo inteiro vai prestar culto, na forma daquela imagem, e quem se recusar, será morto. Estamos terminando, agora nós vamos para a polêmica, instigante, terrível, marca da besta, verso 16, a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Olhe para mim, o anticristo não só promoverá um culto a si mesmo, não só ordenará a confecção de uma imagem, que a imagem seja adorada, como ele fará com que seus seguidores sejam marcados com um sinal. Seus seguidores serão reconhecidos por essa marca. Onde estará a marca? É uma marca na mão direita e uma marca na testa, na fronte. Que marca é essa? Essa marca é física? Essa marca aqui já deu filme. A maioria da igreja brasileira, que tem a escatologia dispensacionalista, pensa que a marca é física. É um chip que vai pôr na mão ou na testa, substituindo o cartão de crédito. Então você vai no supermercado, e quando você passar a compra, você passa a mão no leitor, e o chip que está aqui dentro, pum, e desconta na sua conta. Que pobreza de interpretação, que coisa pífia. O Apocalipse não é literal, novamente, é simbólico. Qual é a exegese de Apocalipse 13, 16? O que é exegese? A ciência da interpretação do texto. Exegese vem do prefixo ex, tirar para fora, extrair o que tem no texto. Como é que eu faço a exegese aqui? Existe outra marca em Apocalipse. Os filhos do diabo serão marcados, os adoradores da besta. Mas os filhos de Deus também têm uma marca, e ela não é física. Põe o dedo aí e volta lá no 7, Apocalipse 7, olha lá, Apocalipse 7, verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos nosso Deus. Verso 4, então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Que selo é esse que o crente tem? Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selados para o dia da redenção. O crente tem um selo, e não é físico, é o Espírito de Deus. Logo o diabo, o não crente também tem um selo, é o espírito de Satanás, não é físico. Fronte e mão. Por que fronte? Fronte fala do que? Mente. Todo aquele que for marcado na mente. O que é isso? A besta é um sistema político, religioso, ideológico, mundano, depravado. Todo aquele que se sujeita ao sistema, casamento do mesmo sexo, impunidade, mentira, perversão sexual,
que concorda, está marcado na testa. Testa, cosmovisão, mente. E mão? Mão, ações, que comprovam o que eu penso. Ok? O que significa? É uma visão do mundo, uma mente que apoia esse sistema. Irmão, um estilo de vida compatível ao desse sistema. Eu concordo com casamentos de pessoas do mesmo sexo, eu concordo com desonestidade, eu concordo com impunidade, eu vivo esse mundo, está marcado na testa. Irmão, agir, andar de acordo com o que eu penso, prática. Essa é a ideia. E tem duas bestas. A primeira é ideológica, filosófica, é aquele que adora o mundo, mas tem a segunda besta, a religiosa. Então também tem uma segunda marca. Pode ser que tenha gente sentada aqui, então eu não tenho a marca, eu não adoro o mundo, o sistema do mundo, mas a segunda besta faz com que aqueles sejam marcados o quê? A mente acredite na religião falsa. Os fariseus não bebiam, não fumavam, não adulteravam, mas eram filhos do anticristo. Como? A sua mente, em sua mente adoravam o engano, a mentira, a religião das obras, o antinomismo, o liberalismo teológico. Tem gente dentro da igreja marcada com a marca da besta, mas não bebe, não fuma, não sai no mundo, mas não crê no Jesus da Bíblia, crê num falso Jesus, crê numa salvação por obras, não crê na infalibilidade e na veracidade, na inerrância das Escrituras. Estão marcados dentro da igreja. E que mais? Como é que eu sei que eu não tenho a marca da besta? O que comprova o que eu penso? Como é que eu sei, Josivan, que a marca não está na sua testa? Ela não está na minha testa porque eu sou da igreja, eu sou crente. O que prova o que eu penso é a mão, o que eu faço. Você dizer é crente, mente. Crê em Deus, mente. Estou na igreja, mente, ela é de Deus. Mas a mão, atitudes, são contrárias ao que você diz que pensa e diz que crê, você está marcado. O que você pensa, o que você faz, tem que condizer com o que você pensa. Se dizer crente, pensamento, e andar como ímpio, significa que está marcado. Então é ideologia, estilo de vida. O que isso mostra? Que a marca não vai chegar, ela já chegou, já tem gente marcado com 666, é quem ama esse mundo, esse sistema, é quem vive na falsa religião, já está com a marca na mente, a mente do mundo, e na mão, as obras desse mundo. Tem nada a ver com chip, ridículo essa. Só que aí vem, você vai me falar, mas o senhor não leu o resto do versículo. A Bíblia fala que ninguém pode comprar ou vender, se não tiver a marca na mão ou na testa. Por isso que eu acho que é chip. Oh meu Deus do céu, aqui está falando de boicote. Cássio, se você não adorar esse sistema, se você não concordar com ele, seu currículo não é aprovado, você não tem aumento de salário, você é dispensado, você perde seus direitos, os tributos são dobrados para você, então você não pode comprar nem vender, você perde mercado, você perde espaço, você vai empobrecer. É isto que acontecia em Roma. Os cristãos, acontecia o quê? Eles não adoravam o imperador, a marca. Então os impostos eram dobrados, perdiam seus empregos, seus cargos públicos, e terminavam o quê? Desempregados, passando dificuldade, não podia comprar nem vender. Não é muito mais coerente? Isso já não acontece hoje. O cara vê teu currículo, dependendo da empresa, que as empresas hoje e está uma gracinha o seu currículo, vou contratar a hora que chega lá, cristão, não, quero não, se for pedófilo eu contrato. Fim, não fique nervoso e não olhe no relógio, quem olhar no relógio é porque está marcado.
Queridos, preste atenção. Irmão Antônio, pode haver pessoas marcadas aqui essa noite. Pessoas que me assistem podem estar marcadas com a marca da besta. Pode ter gente sentada aqui com a marca da besta. Marcado porque ama esse sistema ímpio, corrupto, caído. Marcado porque tudo que professa é a falsa religião, religião das obras, do antinomismo, do liberalismo, do paganismo, do misticismo. Responde para mim. O número 7 é o número de Deus. O 6 é do homem, é da besta. Você está no 7 ou está no 6? Você está marcado com a marca do anticristo ou de Cristo? A sua mente está absorta desse sistema e as suas mãos são velozes para praticá-lo. Você está com a marca na mente e na mão. Se arrependam e recebam hoje a marca do Cordeiro. Se arrependam. Se arrependam. Agora, fim do fim, o significado da marca, verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, ora, esse número é 666, esse aqui também é muito difícil. Muitos tentaram traduzir usando a gematria, pegar letras do nome e colocar em números, e somando dá 666, Nero, por exemplo, o nome inteiro de Nero, somado na gematria, 666. Flávio Titus Domiciano, somando 666. Adolf Hitler, tem um terceiro nome que eu não me lembro, somando dá 666. Mas não é isso, não é literal. Besta é quem tenta calcular o número. Não dá. O versículo 18 deve ser entendido figuramente. Veja só, o número 7, escute, significa completude, perfeição, Deus. O número 6 significa incompletude. Satanás, o grande imitador, se esforça para alcançar a soma do 7, a perfeição, mas ele nunca consegue, ele sempre acaba com 6. Deus cumpriu sua obra, veja só, Deus cumpriu sua obra de criação em 7 dias, disse aos israelitas que marchassem em volta de Jericó, 7 dias, tocando 7 trombetas, com 7 sacerdotes, decretou que um servo hebreu devia ser libertado no 7º ano. Em contrapartida, Satanás enfrenta derrota e juízo divino, e no Apocalipse número 6 indica juízo. Veja só, o final do sexto selo, juízo, da 7ª trombeta, juízo, da 6ª taça, juízo. O que João está querendo dizer aqui é que a obra de Satanás sempre fracassa. Então o número da besta, 666, é o fracasso atrás de fracasso. Ele nunca atinge o 7, ele nunca consegue imitar a Deus. É o número de um homem. Embora o diabo tenha tentado eliminar o povo de Deus, desde a morte de Abel até o presente, ele nunca foi bem sucedido, ele sempre perdeu. Isso. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Vem cá vocês aí, ó. Para quem fica com a marca dele, do anticristo, eu tenho más notícias. Ele será derrotado, ele sempre será um perdedor, e todos que aceitaram a marca com ele, perderão com ele. O seu tempo é limitado, ele tem apenas 42 meses, é só isso que ele vai governar. Apocalipse 12:12, ai de ti, ó terra, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O que o diabo dá, 6, sempre será incompleto, nunca preencherá e satisfará o homem. Só Cristo que é perfeito e completo, 7, pode satisfazer e preencher o homem. Vai de 6? Vai de 6? Vai lá.
incompleto, vazio, tempo limitado, fadado à derrota e à condenação. Quer ir de 7? Completude, satisfação, graça, grandeza, salvação. E ela está aqui hoje. Você não precisa morrer e ir para o inferno. Você não precisa aceitar essa estúpida marca e viver um bocadinho de dias para essa filosofia caída que vai ser esmagada pelos pés do Cordeiro. Mas você pode aceitar os 7. O Cristo redivivo, o Cristo que venceu e que tem para nós glórias que esse mundo jamais pode mensurar. Novos céus e nova terra. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem sabedoria, calcule o número: 666. Fecha os olhos.